aqui na programação de hoje. Procure. Atenção, hein? Você precisa ver. Olá, bem-vindos de volta. Primeiro bloco, daí só tu esperar e sair, né? Ah, tá, beleza. Eu cheguei cedo mesmo, porque da outra vez me chamaram e acabei me atrasando, mas é só me chamar isso, vou aguardar.
Ajustes e un monitor. Porque. Modo notturno. Dirigido por Caleb Lopez. Estudante da Universidade Federal da Bahia. Feito em 2021. Vai começar. Estas deveriam ser as primeiras imagens de nosso filme. Um plano fixo que se torna uma espécie de travelling, feito com a câmera presa no painel de um carro. A ideia inicial que tive foi a de convidar alguns amigos para registrarem suas ruas durante a quarentena. Era um exercício simples. Tudo deveria ser filmado com o celular sempre na horizontal e buscando sinais de movimentação nas ruas do bairro em que cada um mora. Minhas amigas e amigos passaram então a mandar diariamente pequenos trechos das noites de suas ruas, numa tentativa de mapear o perfil de cada bairro, visando a feitura de um documentário, inteiramente realizado pelos celulares de 8 pessoas entediadas. Estes eram os planos, até que eu filmei sem querer o take a seguir. Enquadrado e gravado sem nenhuma pretensão que não fosse a do registro, esse plano guarda um detalhe assustador, que mudou totalmente o sentido do filme que achávamos que iríamos fazer. Vocês perceberam algo de estranho nele? Vejam novamente. Essas luzes se movimentando pareciam dois reflexos, ou algo assim. Só que ao redor delas parecia ter alguma forma. Decidi editar a imagem para clarear tudo e tentar descobrir alguma coisa. Isso foi o que surgiu na edição. Meus dias posteriores foram de busca pelo registro de novas imagens em minha rua. Foi então que no dia seguinte recebi novas imagens de meus amigos. A forma estava sendo vista em bairros distantes, capturada por câmeras de celulares distintos. Pela manhã, ela sumia.
Me chamava a atenção a velocidade com que os registros estavam sendo gradativamente mais deteriorados, às vezes em intervalos de poucos segundos. Aos poucos, as gravações deles também foram se deteriorando. Estas foram as últimas imagens que gravei antes de meu celular pifar de vez. Algo parecia impedir que eu continuasse filmando a rua, e quando virei a câmera para dentro de casa a fim de desligar a gravação, sem saber as consequências de criar mais registros dessa criatura, e isolado em casa com meus pais, achei por bem cessar as filmagens. Aconselhei meus amigos para que fizessem o mesmo, e que toda forma de comunicação se limitasse a áudio, sem mais fotos ou vídeos. Sem a imagem dessas estranhas noites de quarentena, estaríamos sem filme, mas poderíamos estar protegidos da criatura que possivelmente só conseguiria se manifestar através delas. O fato era que a gente estava testemunhando coisas muito estranhas nas noites de quarentena, o que alterou os rumos do nosso filme e me fez, pela primeira vez, querer sair de casa. Nenhum lugar já é seguro. Olá, meu nome é Caleb Lopes e eu dirigi o curta-metragem Modo Noturno. Caleb, seu filme está sempre pedindo para que a gente olhe mais coisas, com mais atenção. O que te interessou tanto nessas imagens domésticas? Eu acho que o período de quarentena, ele fez a gente se relacionar com os espaços, né, que a gente ocupa, principalmente dentro da nossa casa, mas nossa rua também. Ele fez a gente se relacionar com tudo isso de uma outra forma. Prestar mais atenção ao nosso dia a dia, aos cantos da nossa casa, aos cômodos da nossa casa. E também as imagens que a gente produziu durante esse período, sabe? Então, de alguma forma, eu acho que era um exercício de observar essas imagens, ressignificar elas e talvez se relacionar com elas de outra forma, assim, sabe? Eu gosto muito da ideia no cinema de que quando a gente filma alguma coisa, a gente está não apenas filmando o que a gente quer filmar, mas muitas vezes sem querer tem várias coisas que escapam ali da nossa percepção, da nossa compreensão. E eu gosto muito dessa ideia, assim, essa noção de que quando você está filmando alguma coisa, você está filmando também coisas que você ainda não percebe. E eu acho que o filme tem muito disso, assim, né? É quase que um convite a perceber melhor as imagens. Sem contar que eu acho uma ideia muito assustadora, assim. Esse aviso de que talvez essa imagem que você acabou de assistir, talvez tenha coisas que você não percebeu nela. E é melhor você voltar e ver mais uma vez, prestando muita atenção
porque tem algo ali. E claro que o filme trabalhava vários medos meus durante, né, a pandemia. Então, claro que o espectro, a assombração que aparece no filme pode ser uma espécie de catalisação para esse medo do contágio, né, da contaminação, do vírus e tal. Mas eu interpreto o filme como um filme de invasão domiciliar, sabe? Que sempre foi uma coisa que me assustou muito, assim. Eu tenho muito medo de filmes de terror com invasão domiciliar. Talvez seja o gênero do terror que mais me assusta. E na minha cabeça era isso, assim, essa imagem que surge ao acaso, que é percebida ao acaso, mas que a cada vez parece que ela vai ficando mais próxima, até que culmina com ela dentro da casa, né, no final do filme. Caleb, conta pra gente como é que foi a construção do gênero no seu filme, como é que foram trabalhados o gênero os elementos do terror no modo noturno? De início eu não sabia, né, que ia ser um filme de terror exatamente. A primeira ideia era que a gente apenas fosse registrando as ruas durante a noite de quarentena. E aí o filme foi surgindo muito na montagem, assim. O roteiro dele surgiu a partir da montagem. Então, de início, a ideia foi trabalhar com documentário, com linguagem documental, de alguma forma borrar, eu acho que um pouco isso, do que é documentário, do que é ficção, ou melhor, mais radicalmente, do que é documentário e ao mesmo tempo vai se tornando um filme de horror. Tinha a ideia de brincar um pouco com o filme ensaio e com esses filmes brasileiros contemporâneos em primeira pessoa, de narração, onde a pessoa pode fazer autoficção ou autodocumentário e tal. E a ideia era meio que parodiar um pouco isso, assim, como se o filme começasse como mais um filme desses e fosse virando outra coisa, assim, conforme o tempo fosse passando, sabe? E aí eu acho que o horror do filme, tipo, talvez seja o primeiro curta dentre os que eu fiz que eu realmente tentei construir uma tensão para ver se a pessoa que estivesse assistindo ficaria com medo, sabe? Geralmente dar susto ou dar medo não é uma coisa que eu busco, mesmo nos filmes de horror que eu tô fazendo. Mas com o Modo Noturno eu tentei fazer isso, embora seja um filme de curta duração, de 7 minutos. Acho que o desafio estava nisso também. E eu acho que a construção do horror vem principalmente por causa do som dele. É um filme que tem muito ruído, mas ao mesmo tempo tem muito silêncio. E eu acho que vem por essa inquietação de estar olhando imagens caseiras, imagens de celular, que naturalmente já não tem muita nitidez. O sensor da câmera do celular não lê a escuridão tão bem, então tudo tem muito ruído. E eu também na pós-produção fui aumentando o ruído, né? Tipo, o filme vai ficando cada vez mais granulado conforme o tempo vai passando, porque era uma ideia também isso, assim, de que a imagem do filme fosse sendo destruída até que não houvesse mais imagem. E aí posteriormente fica só o som, e o som por sua vez também é destruído, né? Então eu acho que essas imagens caseiras, essas imagens ruidosas, granuladas, sem nitidez, isso também naturalmente já pode invocar um imaginário meio inquietante e desconfortável. E ao mesmo tempo tem essa coisa da narração, de falar que tem alguma coisa ali, e dessa imagem que escapa, dessa aparição que escapa. De início, assim, né, eu acho que tem uma coisa meio assustadora, e aí depois com o tempo eu acho que a gente vai se acostumando mais com essa figura, a partir do momento que ela vai surgindo em outras e outras e outras imagens, até o momento que ela entra na casa, sabe? Então eu acho também que a construção do horror não é uma questão de roteiro nesse filme. Toda a questão do gênero e do medo e dos códigos do gênero, tudo isso vai surgir através da montagem
E essa inquietação pretendida, pelo menos, ela também surgiu nessa etapa, assim. Então é realmente um filme feito na montagem. Quando meus amigos e amigas gravaram, né, com o celular, as ruas deles, eles não sabiam qual era o filme que eles estavam fazendo, sabe? Não se tinha ideia do que se estava filmando e nem como se costuraria tudo aquilo e iria gerar um filme. Então eu acho que parte do processo em fazer um filme de terror a partir disso é que talvez dê algum tipo de diferencial, imagino eu, para Modo Noturno. Olá, tudo bem? Como tá? Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Metrô TV. Hoje nós iremos falar